O governo federal lançou no final do mês de junho o Plano Safra 2021-2022, que era esperado com muita expectativa pelo setor produtivo, né, aguardando quais os novos valores que estariam à disposição ou que já estão à disposição dos agricultores, visto que agora, início de julho, os produtores já podem apresentar seus projetos e buscar o crédito no novo ciclo. Sobre esse assunto, nós vamos tratar com o advogado especialista em direito agrário, Paulo Roberto Cole, vai trazer informações, e principalmente do lado jurídico, né, envolvendo o Plano Safra, e também orientações sobre cuidados a serem tomados pelos agricultores ao irem buscar o crédito rural. Doutor, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Clube de Palmas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. É sempre um prazer conversar sobre direito agrário e sobre crédito rural aqui com os ouvintes. Bom, doutora, como especialista, advogado atuando no direito agrário, o senhor também acompanha aí com uma certa atenção o Plano Safra? Exatamente, Guilherme. Isso o Plano Safra, só para os ouvintes também terem esse conhecimento, ele faz parte da política agrícola, né? A política agrícola que está disposta na Constituição, no artigo 187 da Constituição, dizendo que é dever do Estado ter uma política agrícola, e também tem uma lei especial que trata desse tema. Então, o Plano Safra nada mais é do que os valores que são destinados ao crédito rural, que o crédito rural faz parte da política agrícola, né, que garante aí a produtividade, a segurança alimentar para todo o Brasil. É uma questão estratégica, né, então é necessário essa destinação dos valores para destinar crédito para a produção agropecuária no Brasil. Então, a gente foi lançado na semana passada, né, o Plano Safra. Esse ano, o volume de valores são 251,2 bilhões de reais, então, destinados ao crédito rural, e mais 1 bilhão para o seguro rural. Então, teve um aumento aí na faixa de 6,3%, que é basicamente a inflação, né? Então, a gente sempre espera que os valores sejam cada vez maiores, mas a gente sabe a situação que o Brasil passou, e sobretudo em relação à pandemia. Então, há uma questão fiscal aí que tem que ser analisada. Então, e esses valores são, então, do crédito rural público, né? Isso é para custeio, investimento, comercialização e industrialização. A gente sabe que existe o crédito privado, né, que são feitos sobretudo para grandes produtores ou médios produtores que fazem acesso a esse crédito privado aí via cooperativas, tradings e outros players aí do agronegócio. Bom, doutora, a questão do crédito, né, agrícola, ela acaba muitas vezes sendo alvo de muitas ações na justiça? O senhor, como especialista em direito agrário, atende muitos casos nesse sentido? Atendemos, Guilherme, porque a gente sabe que, como a maioria do produtor, né, quem utiliza do crédito rural, paga as suas contas, né, consegue adimplir os débitos, mas a gente sabe que, como a agricultura está sujeito a um risco agrobiológico, né, e também climático, a gente sabe que, às vezes, isso acaba gerando inadimplemento. E como a gente teve aqui na última safra de milho, teve um caso excepcional aí de cigarrinha, né, que comprometeu a safra. Então, isso acaba gerando, muitas vezes, um inadimplemento, e a gente sabe que o produtor tem a prerrogativa de pedir a prorrogação do débito, né? Então, o Banco Central tem uma norma própria, o Manual de Crédito Rural, que lá estabelece se a pessoa não conseguir por conta de eventos climáticos, dificuldades na comercialização, ele pode pedir a prorrogação da parcela, nas mesmas condições anteriores. Recentemente teve uma alteração no Manual do Crédito Rural, dizendo que é uma faculdade do banco, né, mas a gente ainda defende que, verificada o enquadramento, é necessário, então, a prorrogação da parcela. Mas, infelizmente, às vezes, ocorre do agricultor não conseguir cumprir, e isso gera, sim, ações que são discutidas. Às vezes existem algumas cláusulas abusivas que podem ser discutidas, e outras, às vezes o banco
reconhece, né, a situação excepcional e acaba sendo se feito um acordo. Bom, para esse plano, né, o atual Plano Safra, foram destinados R$ 1 bilhão para o seguro rural. O agricultor que vem a sofrer aí com essas intempéries, com as dificuldades aí da atividade, ele tem facilidade para acessar o seguro? Como é que o senhor analisa? O seguro rural, a gente sempre defende que quanto maior o volume de crédito para o seguro rural, mais garantido está a satisfação desses créditos e também uma renda, né, em caso de frustração de safra. Nesse ano foi 1 bilhão, a gente sabe que nem todos os agricultores contratam o seguro, né, então é um seguro opcional, e a gente sabe que muitas vezes o seguro ele não vai somente garantir o pagamento desse débito e os custos da produção. Então, esse ano tem um valor de 1 bilhão, né? Poderia ter sido mais, né? Poderia ter sido mais, mas foi a opção, né, do Ministério da Agricultura e do Ministério da Economia que estava à disposição, e é importante, a gente defende a existência desse seguro rural e a ampliação do seguro rural. Então, esse ano são esses valores, e também, aproveitando sua pergunta, também em relação a algumas particularidades do Plano Safra, a gente teve um aumento de 19% para os pequenos produtores, que são os que utilizam do Pronaf, né? E a taxa de juros para esses créditos do Pronaf está entre 3% e 4,5%, e para o Pronamp, que são os médios produtores, as taxas de juros foram fixadas em 5,5% e 6,5%, e os demais produtores de 7,5% a 8,5%. E então, essa foi uma novidade. Teve um aumento de destinação para os pequenos produtores, isso é bom, né? Mas a crítica que se faz é que muitas vezes os grandes produtores, eles não se utilizam do crédito rural, vão buscar em outras, até pelo volume de investimentos, né? Vão buscar no crédito privado, e os médios produtores acabam sendo um pouco prejudicados, né? Porque a maior faixa vai para pequenos produtores. É fundamental que tenha isso. A gente sabe que a grande parte da cesta básica brasileira ela é produzida por pequenos produtores, mas então foi uma opção. E também uma novidade aí que é objeto do Plano Safra foi um investimento em bioeconomia. Então tem uma parcela dos valores que vai ser destinada para bioeconomia. Isso inclui sistemas agroflorestais, bioinsumo, biofertilizantes e projetos de turismo rural. Então, toda a cadeia da bioeconomia foi privilegiada, e a gente espera que esses recursos cheguem, né? Claro que é uma questão nova, então vai depender de projetos voltados a essas cadeias produtivas, mas é algo inovador que tem a ver com se fala muito do programa ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono, que é a questão da sustentabilidade, que é uma realidade, né? Então, foi destinado esse crédito específico para essa área. Doutora, para o agricultor que já está planejando, já está montando seus projetos aí para buscar o crédito nesse novo Plano Safra, que orientações o senhor daria, que cuidados devem ser tomados pelo agricultor para que lá na frente ele não venha a ter aí dores de cabeça, ter que ingressar com ações judiciais contra a instituição bancária? Que cuidados devem ser tomados pelo agricultor? Muito bem, a gente sabe que sempre o risco climático ele é um fator que tem que estar na balança, né? A gente sabe que nós tivemos esse caso da cigarrinha no milho, então a gente não se sabe na safra que vem o que poderá ocorrer. A gente sabe que a gente inclusive está passando por um risco aí de ter racionamento de energia, ter uma crise hídrica. Então é importante o agricultor estar consciente desses riscos e também buscar se capitalizar, né? Na hora de fazer o projeto, não comprometer toda
a renda, né, com o crédito, mas, claro, aproveitar, então, negociar com o banco os juros o mais baixo possível. A gente sabe que existem, então, algumas linhas que são de juros subsidiados, outros são de juros livres, né, que você pode cotar em diversas instituições financeiras. A gente sabe que o Banco do Brasil, que é o grande, vamos dizer assim, o grande player, né, do crédito rural, mas a Caixa também está trabalhando com isso. Na nossa região tem inúmeras cooperativas que trabalham com crédito rural, então você tem diversas opções. Um outro ponto também é buscar, talvez, se algum crédito privado, né, se seja que seja de acordo, né, tenha juros adequados. E aí também calcular a parcela, né, se cabe realmente no orçamento do produtor, para não gerar problemas futuros. E no caso de uma eventualidade e gerar alguma perda de safra, a gente sempre orienta para documentar muito bem isso, né? Se for fazer o pedido na agência bancária de prorrogação, sempre juntar documentos comprobatórios, né? A questão técnica, né? A prova técnica e também contábil para comprovar a capacidade de pagamento do produtor. Então, são em linhas gerais, eu acho que seria esses os principais cuidados. Se numa eventualidade ocorrer de ficar inadimplente, né, sempre buscar um advogado da sua confiança que domine a área. Crédito rural tem legislação específica, né, não é um crédito bancário comum, existem normas, existem entendimentos jurisprudenciais sobre esse assunto. E acho que, em linhas gerais, seria isso.